Chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós queremos ler um texto que Pedro, o apóstolo, fala a respeito de Cristo e a nossa realidade de vida. Eu gostaria de compartilhar com você, está na primeira carta de Pedro, nos versículos 18 a 21, que dizem assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aqui nós vemos uma realidade da nossa vida, que a vida do ser humano, ela é vazia, diz aqui, uma maneira vazia de viver, uma maneira sem propósito, uma maneira que não sabe aonde quer chegar, não sabe por que está caminhando nessa terra, não consegue entender, enquanto não reconhece que Deus é o nosso Criador e como Criador, Ele sim tem um plano, tem um propósito, tem um começo, um meio e um fim. E enquanto nós não compreendemos isso, nós até vivemos aqui. Podemos até achar que estamos vivendo uma vida boa, podemos achar até que passamos por alguns momentos de felicidade, mas sempre fica a indagação do depois da morte, a indagação de algumas realidades que, por menos observadores que nós sejamos, nós não podemos fugir. Pessoas morrem do nosso lado, pessoas sofrem perdas, pessoas têm famílias destruídas, pessoas não conseguem administrar-se a si mesmas, pessoas têm problemas de depressão, alguma doença grave, um câncer. E aí vem as perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Com que propósito estou vivendo aqui? Esse Deus existe mesmo? O que Ele quer conosco? Então, essa nossa maneira vazia é que o apóstolo Pedro ele coloca aqui, que ela não é vazia de graça, diz que já desde os nossos antepassados isso foi transmitido para nós, essa maneira vazia de viver. Mas ele também coloca que houve uma redenção, e uma redenção, ele diz assim, não foi em troca de dinheiro, não foi em troca de prata ou de ouro que nós conseguimos uma maneira diferente de viver, uma redenção, uma salvação, algo que nos leva a um estágio de relacionamento com Deus que nos faz compreender na nossa intimidade a nossa condição de pecadores, de necessitados da graça, do apoio, do mover de Deus, para então nós nos sentirmos e estarmos completos em nossa vida, para daí termos um estilo de vida diferente, não só por causa do estilo, porque é mais interessante, mas por causa daquilo que nós compreendemos, que nós entendemos no nosso interior, vai nos tirar esse buraco vazio de vida e vai começar a dar sentido à vida e a tudo que nós fazemos. E daí começamos a fazer coisas que fazem sentido para nós, que se encaixam dentro deste entendimento, quando nós entendemos as questões que a Bíblia nos apresenta como as questões de Deus. Então, por exemplo, algumas pessoas chegam na igreja e elas até muitas vezes sofrem uma mudança de estilo de vida. Mas eu quero dizer que isso não é suficiente, vamos dizer assim. Ah, não, precisa ter um esforço maior, um sacrifício maior? Não, não é isso. Precisa ter uma compreensão maior. E a mudança de estilo de vida, ela precisa vir por causa de uma compreensão interior, por causa de uma decisão interior, uma decisão de entregar a sua vida a Cristo. Algumas pessoas dizem, eu já entreguei, eu tenho Jesus. É verdade, Jesus ele é tão interessante, tão poderoso, tão lindo, tão perfeito, tão tremendo, que realmente muitas pessoas simpatizam com ele. E é difícil chegar diante dele, não simpatizar e não achar que ele realmente foi uma pessoa de valor.
Mas só isso não basta. É preciso reconhecê-lo como Deus, como Senhor das nossas vidas. E é preciso submeter a minha vontade à vontade soberana de Deus. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E a minha ficar num degrau subjugado, onde eu vou fazer coisas que eu gosto, porque Deus tem prazer também em nos dar essas coisas que a gente gosta, mas entendendo que não são as coisas, não é esse mundo, não é o que é material. Diz aqui, não foi por meio de coisas corruptíveis que nós fomos redimidos, mas fomos redimidos por sangue. E o sangue na Bíblia sempre revela vida. Então, a vida de Jesus é que foi derramada em nosso favor. Por causa da vida dele, como ele viveu aqui, como homem, superando todas as tentações, todos os pecados, ele abriu o caminho para dizer assim, é possível viver em santidade. Vocês podem. Eu já consegui. Então, vocês também podem. E ele, então, é o nosso referencial, o nosso guia para que a gente viva da mesma maneira como ele vive. Mas não só para seguir um exemplo, mas sim para ter um relacionamento com ele, para ter um compromisso com ele, para ter uma aliança com ele. Então, isso nos faz mudar o interior e faz mudar a nossa maneira vazia. E passa a ser, então, uma vida cheia de sentido, porque entendeu que a redenção veio através do sangue de Jesus, da vida de Jesus, do cordeiro que foi morto, um cordeiro sem defeito, sem mancha, e como diz esse texto, que estava na criação, que era conhecido desde antes da criação do mundo, porque já era Deus, mas se manifestou nesses últimos tempos, para que eu e você tenhamos vida. Se manifestou nesse tempo, para que a gente pudesse compreender melhor Deus, para que a gente não precisasse mais de muletas para servir a Deus, não precisasse mais de sacrifícios, de intermediários, mas pudesse ter um relacionamento vivo, um relacionamento de amor, um relacionamento de profundo comprometimento e conhecimento um do outro. É muito interessante quando nós nos dispomos a conhecer Jesus e abrir o nosso coração e nos deixar também conhecer por Ele, onde Ele pode conhecer o nosso lado mais negro como o nosso lado mais bondoso, onde nós podemos conhecer dele as suas profundezas, porque Ele quer que a gente busque isso, que a gente busque esse relacionamento não superficial, profundo, porque Ele é profundo, Ele é inteiro, Ele é integral e é assim que Ele quer também que nós sejamos inteiramente dele. A decisão é sua. Você, no final das contas, é que precisa decidir como que você quer viver. Continuar na sua maneira vazia ou compreender o plano de Deus e aí sim ter uma vida cheia de sentido, de paz, de amor, de alegria que nenhuma circunstância tem a capacidade de roubar. A decisão, como eu já falei, é sua. Vamos orar então? Porque o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te convencer a render-se e a entregar-se aos braços de nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus nós te louvamos por estarmos aqui com o nosso telespectador, desfrutando dessa palavra de salvação, dessa palavra de redenção, dessa palavra de transformação de vida, de deixar a vida vazia, baseada em coisas corruptíveis, baseada em coisas materiais, em ouro e prata desse mundo, mas pautada no Filho de Deus, pautada no Cordeiro que entregou a sua vida, fundamentada na pedra angular, que muitos rejeitaram, mas aquela pedra fundamental, rocha que está centrada
estrada, no lugar certo, que é nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos abre todos os dias de nos entregarmos a Ti. Como o Senhor quer se revelar a nós para que a gente compreenda as coisas que nos vão levar para mais junto de Ti. Muito obrigada, meu Deus. E eu abençoo cada telespectador, clamando que o Senhor toque cada um, que abra o entendimento, que renove as mentes, que remova do coração, Senhor, toda a dureza, ó Deus querido, todo aquele vazio do qual nós ouvimos falar na Tua palavra hoje. E que possamos, Senhor, viver juntos uma vida cheia de sentido, sentido do alto, sentido do céu, sentido da eternidade e da santidade. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor não se afaste de você.